eu sou a Michele. E eu sou o Zizo. E você está ouvindo o Mentes Divergentes, um podcast para mostrar que para ter uma mente divergente, você não precisa ser necessariamente neurodivergente. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast, nosso grande encontro aqui do Mentes Divergentes. E o nosso tema de hoje é sobre educação dos filhos. Quais são as mudanças de paradigmas que vêm emergindo nesse nosso novo tempo? Fala aí, Zizo, como que você vê essa realidade hoje, essa mudança? Michele, eu lembro de um episódio que você estava falando do livro Nana Nenê, né? Da coisa da disciplina do bebê para dormir a noite toda, né? Existem 2 livros com esse nome, um nacional e um estrangeiro. Essa autora estrangeira é excelente, o livro, e o nacional na minha opinião, é um desastre. Mas por que eu estou falando disso? Porque, na verdade, nos últimos anos, muito tem se discutido sobre como que eu lido com esse negócio, né? Com o filho. Como que eu lido com esse ser... Que veio sem manualzinho. Que veio sem manualzinho. Quer dizer, se a gente for voltar um pouco, a gente sai de uma época, sei lá, anos 50, por aí até anos 50, daquela educação extremamente rígida, sem diálogo nenhum, de que os pais estavam ocupados com a vida dele, os filhos ficavam aos cuidados ou de parentes mais velhos ou de empregados, dependendo da classe social. Ou de irmão mais velho. Irmão mais velho, enfim. As famílias eram muito numerosas, mas de qualquer maneira não existia nenhuma ponte, existia aquela rigidez absoluta, né? Depois a gente tem os anos 60, que começa uma discussão sobre quebra de paradigma. Anos 70, dizer não traumatiza, não pode falar não pro filho. Aí, quando a gente chega nos anos 80, a gente tem que ver que a gente já está começando a ter pais educados naquele esquema dos anos 60. E aí você pega, eu sempre brinco, né, que é um cego guiando outro cego, né? Porque o cara já teve ele já passou por um momento de transição, então ele já recebeu uma educação meio confusa no sentido de linha de pensamento, ou, afinal, aquela coisa, o pai era muito rígido, mas a mãe era boazinha, ou o pai separava, né? A partir de 77, com o divórcio, a gente tem essa realidade das famílias separadas. Então, meu pai deixa tudo, minha mãe, que está todo dia comigo, é a carrasca. E aí você vai tendo e a coisa vai ficando cada vez mais fluida. Eu brinco que atualmente a gente vive um momento, nos últimos 20 anos pelo menos, a gente vive um momento de crianças selvagens. Criança selvagem. Porque não tem educação nenhuma. Isso é verdade. Não recebe... Quando eu digo assim, selvagem, é no sentido de natureza. Né? Não selvagem no sentido agressivo, mas no sentido de que eles estão soltos à própria sorte. Entendeu? A pessoa, se é boa pela índole, também porque não recebe nenhum tipo de limite. Eu costumo brincar, né? Eu falo, obrigação de pai é contrariar o filho. Né? Ou como eu falo também sempre, eu falo, olha... o meu não é muito mais amoroso do que o não que a vida vai dar. Mas o que a gente observa de um modo geral, né, é as crianças não terem qualquer tipo de limite, e não só as crianças. Os pais não sabem o que fazer. Entendeu? Eu vejo que hoje em dia é aquilo, eu não consigo mais usar aquele modelo antigo, até porque a maioria dos pais hoje já são filhos de outras educações, que não mais aquela educação mais tradicional, antiquíssima lá do meu tempo, né? De que você mal olhava pro pai, né? O pai sentava na mesa, todo mundo calava a boca. Imagina isso hoje. Primeiro que lá em casa, por exemplo, era assim. Tinha que estar todo mundo sentado na mesa a hora que meu pai sentasse. Não chamasse ele para refeição antes de todos os filhos estarem sentados na mesa. E depois ele sentou, acabou a brincadeira. Aí minha mãe servia... E começava a servir os pratos do meu pai e por ordem de nascimento dos irmãos, são 7. Comia gelado. Não, eu digo, quantas vezes eu vi minha mãe servindo o prato dela, porque obviamente a mulher ela era a última. Então a hora que ela ia começar a comer, já tinha um pedindo para repetir. Isso que eu imagino. E ninguém podia pôr a mão ninguém podia servir lá em casa. Tipo, era prerrogativa dela, só ela serve a comida. Então você vê
Que estrutura. Agora, hoje em dia, a turma nem senta para comer junto, né? Assim, fica um negócio totalmente livre. Isso eu tô falando só... Contextualizando. Por exemplo, voltando no começo do que eu falei, na questão do sono da criança. Gente, o que eu vejo de gente que ou o casal não dorme mais junto desde que o filho nasceu, ou dorme o casal e mais a criança. Ou leva a criança pro show de rock com 2 meses, 3 meses, e é a criança que se adapte àquela vivência dos pais, porque eles também não têm limite. É o que você falou, né? A questão do limite, ela, de uma forma amorosa, como você colocou, é o que vai definir o crescimento, porque a gente cresce pela falta. E a gente vê que nem os pais têm limite, nem as crianças têm limite. E é muito difícil, porque existe uma culpa muito grande, parece que a culpa vai dominando eles, todas as vezes, né, os pais em geral, que tudo que eles fazem é algo prejudicial à sua criança. É, algo prejudicial, ou simplesmente eu entro num processo de compensação, e aí a gente tem uma sociedade de mercado que estimula isso fortemente. Eu lembro para mim uma propaganda absolutamente criminosa, de um desses suplementos alimentares para criança, falando, se seu filho não come o brócolis, não sei o quê, dê isso aqui. E era lá o tal do suplemento, que eu não vou fazer propaganda de raiva. Nem negativa. Então, tipo, eu não te ensino, não se preocupe de ensinar seu filho a comer de tudo, a ter uma alimentação variada. Não, dá o suplemento para ele, dá o nosso pozinho aqui e acabou. Então você fala, não tem disciplina para ninguém, entendeu? Não é assim, olha gente, é importante a pessoa... Eu, quando era criança, eu aprendia, minha mãe me ensinava, e eu próprio tinha essa coisa de querer experimentar tudo e comer tudo, porque eu não queria passar aperto. Não era porque era saudável, imagina isso aí, anos 70, alguém ia falar de ser saudável, não ser saudável, você comia tudo. Mas eu queria comer de tudo para não passar vergonha na casa do amigo. Vai que a mãe oferece lá negócio... Deixa eu já preparar, né? Deixa eu já preparar, entendeu? Então, assim, hoje em dia, nem pelo argumento da saúde, o pessoal quer se preocupar. Não, dá um pozinho lá, dá um suplemento vitamínico. Eu falo, o xixi de hoje é muito mais caro que o de antigamente. Porque o que você toma de suplemento, de coisa não sei o quê, viu? Come arroz e feijão aí, cara, que... Mas isso é difícil, porque eu vejo também que a cultura mudou, né? Os pais nem almoçam em casa, eles não sabem cozinhar. Eu sou péssima em cozinhar, né? Graças a Deus o Rafael sabe cozinhar, porque a minha comida, eu cozinho, é ruim. Mas aí eu fico pensando, essa modificação cultural também afeta. Lá em casa todo mundo come bem, graças a Deus, mas porque o pai cozinha muito bem. Porque senão não iam comer. Por causa da rotina, por causa da cultura, por causa de várias coisas que vieram interferindo, mas principalmente por esses conceitos educacionais de que eles não precisam dar limite, não precisam forçar a barra, não precisam... E aí existe 2 extremos muito grandes, porque a gente acredita muito, né, valoriza muito essa questão da disciplina positiva, ela vem para transformar, para agregar, mas existe um equívoco e uma interpretação muito ruim da disciplina positiva, como se a disciplina positiva fosse algo de permissividade, o que não é, o que é uma questão de respeito e principalmente de proteção. Ontem eu estava ouvindo um negócio que eu nunca tinha parado para pensar, às vezes. A gente estava conversando num curso que eu estou fazendo e eles comentaram sobre essa mania que terapeuta, professor, pai, mãe tem de colocar a mão sobre a mão da criança e obrigar a criança a fazer a coisa conduzindo a mão da criança. Ou fazer a criança fazer algo que ela não quer fazer. E que isso é uma das coisas que mais pode prejudicar essa criança no sentido dela estar vulnerável a um abuso. Porque a gente sabe que o abuso, por exemplo, o abuso sexual, o abuso da violência, a criança ela está acostumada a ser manipulada sem ela querer. Ela está acostumada a ser submissa, mesmo sem ela estar dentro do consentimento dela. E é muito complicado isso, porque a gente vai de um extremo ao outro, né? Aqueles pais que eram extremamente autoritários e conduziam em uma rigidez extrema, para pais que acham que não pode falar não para criança, que não se falar não para criança, frustrou, acabou. Um dia no consultório, eu lembro disso, uma mãe, a criança estava tendo uma crise aqui
Na verdade, ela queria levar embora um brinquedo do amigo da sala de espera. E é um limite que tem que ser imposto, porque o brinquedo não é dela, o brinquedo é do outro amigo que estava na sala de espera, enfim. E aí, eu tentando mediar a situação, minha mãe falou assim, eu falei, então, agora a gente vai precisar guardar, porque não pode levar. Aí a mãe falou, mas eu posso falar não pra ele? Aquela frase me chocou, porque ela nunca falou não pra ele. Ela falou, mas eu posso falar não pra ele? Porque só porque ele era autista não podia ouvir não, porque aí ele se jogar no chão. Aí eu fico pensando, peraí, né? São tantas coisas, né? Onde que tá esse meio do caminho aqui, né? Não, é muito maluco isso daí. Por exemplo, eu acho que a gente, voltando um pouco, né, que você estava falando, é o seu marido que cozinha. Então a gente passou por muitas mudanças positivas. Eu, por exemplo, na minha infância, não podia ajudar minha mãe na cozinha. Se meu pai visse eu ajudando, ele dava bronca na minha mãe. Né? Uma casa com 7 filhos, minha mãe fazendo comida para 9 pessoas, e eu não podia descascar uma batata para ajudar minha mãe. E eu não sei se é por causa do meu autismo, se é só por causa de índole, aquilo me angustiava, porque eu queria ajudar, eu queria fazer junto, eu queria aprender, tipo, toda coisa, eu pelo menos sou assim, né? Eu brinco que o meu maior hiperfoco é aprender, né? Não importa o que, eu quero aprender. E aí, então, para mim, a cozinha, aquela coisa da minha mãe ali, e meu pai não deixava eu mexer uma panela. Então, veja, ao mesmo tempo que a gente vê muita gente, como você falou, os pais são muito ocupados e parará, mas antigamente também as pessoas trabalhavam muito, né? Então eu digo assim, existem evoluções que se misturam com certas questões de falta de disciplina, de falta de empenho, e tudo vai ficando meio turvo. Então existe uma coisa extremamente positiva da gente romper com aquele machismo estrutural e pensar que hoje um pai pode colaborar, né, que o marido, né, ou o companheiro, enfim, pode colaborar na casa, uma vez que os dois estão ocupados, igualmente, né, que é uma coisa absolutamente comum na minha casa, né, vamos dizer... eu não posso, vai você, não posso. Ou ela gosta de lavar roupa, eu gosto de cuidar depois que a roupa tá seca, da secadora, dobrar e não sei o quê, ou eu lavo a louça, ela gosta de fazer a comida, ou faz a comida, por acaso, hoje em dia, atualmente, eu já fiz muito também, mas enfim. Então hoje essa fluidez é uma coisa positiva. Ao mesmo tempo que tem aquela coisa de que sou muito ocupado, não tenho tempo, não posso me comprometer, e eu terceirizo esse filho. Tudo. Terceirizo tudo do filho, né? A gente pode citar também ainda como fato histórico, veja, a gente está fazendo uma colcha de retalho por enquanto, né? Começar a pensar das ideias. Por exemplo, de famílias menores. Então, eu fui muito cuidado por irmão, já falei disso aqui em outros episódios, por minha irmã mais velha, mesmo meu irmão, porque você tinha essa coisa, né? Ia nascendo outros filhos. Nas famílias menores, 1, 2 filhos no máximo, você não tem essa outra pessoa ali que dá aquela dividida. Quando é um filho só, então, é uma coisa, né? Porque o filho não tem nenhum coleguinha de brincadeira, né? Que o irmão, na verdade, é aquele coleguinha, né? Tá ali por acaso, nasceu... Tá testando no micro pro macro, né? Não, assim, eu sempre falo que irmão, isso daria outros 5 capítulos, mas eu falo, irmão é uma pessoa que por acaso nasceu do mesmo pai e da mesma mãe. Você ter amizade com o seu irmão é uma coisa que os pais têm que desenvolver, né? Você tem que ativamente ali interferir, porque podem virar rivalidades históricas, entendeu? Mas como podem ser grandes amigos, não é da natureza, até porque nascem temperamentos, né, assim, personalidades totalmente diferentes. Então, se a gente não atua positivamente para gerar um companheirismo nos irmãos, aquilo não é inato, isso é uma fantasia. Mas, enfim, voltando à questão da educação, quer dizer, a gente tem, um lado, alguns avanços, a gente tem algumas conversas que a gente não tinha antes. Por outro lado, umas fantasias de que eu não posso dizer não a partir de agora, que eu não posso contrariar, que eu não posso exigir firmeza e tal. Outro dia eu estava conversando com a Manuela, com a minha filha caçula, e aí minha esposa ouvindo, e eu virando para ela e falando assim, viu, na vida tem 2 tipos de pessoa, tem leão e tem zebra, você escolhe o que você quer ser. Né? Aí minha esposa, pelo amor de Deus, não sei o que, eu falei, não, mas eu falo, você tem que ter um punch na vida,
Não dá para você ser aquela pessoa totalmente isenta, não tem, você tem que ter, sabe, para conseguir um emprego, para ter um vestibular. Um vestibular é uma competição violenta, não violenta no sentido físico, mas assim, é uma enorme, no sentido de enorme competição. Se a pessoa não tem punch, ela não chega lá. Para passar no vestibular hoje exige muitas horas de estudo, muito esforço. Agora, você vai querer que o cara com 18 faça isso se a vida inteira ele não sofreu nenhuma frustração? Se a vida inteira ele não recebeu nenhum tipo de estímulo a se esforçar para conseguir o que ele quer? Não dá. É que nem hoje a caçula faz aula de desenho. E ela tava, eu não vou na aula de desenho hoje porque o desenho que eu tô fazendo ficou feio. Eu falei, não, você tá estudando, não é para ficar bonito. Se ficar bonito, você não precisa ir mais lá. Eu falei, é pra errar, sabe assim, tipo, tem que se esforçar. Ou primeiro semestre, ela faz balé. Todo primeiro semestre quer largar o balé, né? Ai, tô cansada, aí é difícil. Aí chega no segundo semestre, que tem apresentação, aí porque eu gosto de palco, porque eu amo. Né? Quer dizer, então você fala, se eu não ensino a tolerar o primeiro semestre, ela nunca vai ter a vivência do segundo, da apresentação, do palco, do ensaio, do teatro, dessa vivência toda. Entendeu? Então fica, como eu disse, existem avanços, né, de coisas que vão se quebrando daquela estrutura antiga, mas ao mesmo tempo você tem que pôr algo no lugar. Você tem que estruturar isso daí. Volta as crianças selvagens. Não adianta simplesmente largar e achar que aí vai ser tudo bem. Pro resto que a natureza vai dar conta. Não é bem assim, né? E é muito difícil, eu fico pensando, porque nós tivemos uma educação... E sempre assim, né? A geração que tem uma educação diferente, que entra numa nova versão e tenta se curar de várias feridas, de várias ideias, né, equivocadas, e tenta não agir daquela forma. E isso é muito conflituoso, né? Porque você se sente inadequado em vários momentos quando você se vê fazendo coisas que você julgava, de repente, que aquilo não era bom, que foi maléfico para você, mas você vai lá e repete sem perceber. Eu falo, por exemplo, às vezes na forma de falar, eu já falei, sabe aquela coisa explosiva, e eu tenho muito essa explosão, por mais que eu queira e busque muito a comunicação, a disciplina positiva e a comunicação não violenta, porque eu acredito nisso e vejo transformação em mim e nas pessoas. Dentro de mim, o meu ímpeto, meu impulso é extravasar, é explodir. Então, e quando eu me vejo dessa forma, isso me fere demais. É uma vigília constante. Eu não sei, a impressão que dá é que, assim, eu deveria ter feito terapia desde os 12, 13, para dar conta disso hoje. É muito dolorido. Eu ia entrar nessa seara, né? Que as pessoas falam da educação, mas não falam dessas imagos poderosas que são o pai e a mãe, né? Essas figuras quase divinas na formação da psique de uma criança e dos seres humanos que geraram aquela criança. Entendeu? Porque chega num determinado momento que essas duas coisas se descolam. E a gente passa, às vezes, uma vida inteira olhando para aquelas imagens, né? Para aquelas construções da nossa primeira infância, sofrendo com aquelas figuras opressivas sem olhar para o ser humano que me botou no mundo. Então, por exemplo, a minha relação, quer dizer, a relação que eu tenho com aquela figura materna é uma coisa. Por exemplo, hoje eu tenho uma concepção de que ela tem muito, por exemplo, da minha irmã mais velha, essa construção, essa mãe internalizada, ao mesmo tempo que eu tenho a minha mãe mesmo, que estava lá também presente, que também contribuiu para essa mãe internalizada, entendeu? Agora, a minha irmã mais velha é um ser humano e a minha mãe é outro ser humano. E hoje eu tenho relações totalmente diferentes com essas três pessoas. Com a mãe internalizada, que é composta de duas mulheres, e essas duas mulheres reais, muito com legal. Qualidades, com defeitos, entendeu? Então, por exemplo, isso é uma coisa que eu procuro transmitir muito para as minhas filhas. Às vezes elas falam, pai, por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Eu falo, filha, eu fiz o que eu sabia naquele momento. Hoje eu estava discutindo com a caçula, e ela falando, não, porque você fala toda hora que você não vai mais fazer isso e você faz de novo. Eu falo, filha, porque são 50 anos fazendo a mesma coisa. Mas quando você me lembra,
eu procuro não fazer ou interromper aquele processo e tarará. E aí, então assim, de fazer essa separação, tem a figura paterna, tem o pai que ela vai internalizar, se a gente entrar na psicanálise lá do Freud, né? A formação do superego depende muito dessa atuação do pai, não sei o quê. Isso é todo um processo interno, mas a pessoa real continua ali do lado dela. E que é uma pessoa falha. Exato, que não adianta botar a culpa do mundo nessa pessoa e dizer assim, todos os meus problemas do mundo foi porque essa pessoa não foi a melhor que ela podia ser comigo. Isso eu vejo demais. E é difícil também a gente, às vezes, em alguns momentos, não cair nessa armadilha quando você fala, ai, tá vendo? Isso aqui é deles, culpa deles, né? Mas eu penso que quando a gente, como você falou, quando a gente separa a figura da pessoa, porque aquela pessoa, ela continua se desenvolvendo, né, como ser humano, ela aprendeu e está aprendendo. E os pais, eles foram pais em cada fase de uma forma diferente, com as ferramentas que tinham, com o conhecimento que tinham, com as vivências que tinham. E ao mesmo tempo a gente volta para nós, né, para nós como pais. Eu tento me perdoar muitas coisas que eu fiz de errado. Eu apliquei esse maldito. Ai, que ódio! Então eu me lembro muito disso. Eu lembro de eu colocar a Nanda no berço e deixar ela chorar. E eu chorar do lado de fora, na porta. Como se fosse uma coisa assim, mais dolorida. E era uma coisa mais dolorida desse mundo. E era uma coisa certa. Eu estava fazendo aquilo pro bem dela. Então, hoje eu olho e falo, gente, tô entendendo de onde veio tantas mágoas, às vezes, sei lá, uma bronca, porque eu falo, isso aqui a gente tem que se perdoar, porque era o que você estava fazendo de melhor, dentro das ferramentas que você tinha. Mas os pais precisam continuar buscando isso, né? Eu acho aí duas coisas. Uma, eu acho que a gente, sendo pai, né, a gente tem que ter consciência dessas duas coisas diferentes, do pai que a criança, ou da mãe que a criança vai internalizar, aquele ser que tem uma função e do ser humano que eu sou, né? Para dar um exemplo, eu tenho 4 filhas, a mais velha com 28, a caçula com 11, é óbvio que eu fui vários pais nesses anos todos, entendeu? Óbvio que eu mudei muito, mas então cada uma internalizou uma figura, mas eu continuo sendo o mesmo ser humano, assim, no sentido de que eu fui aprendendo uma coisa, aprendendo outra, situação econômica, várias coisas vão mudando no curso dessa história, entendeu? Então a primeira coisa é a gente ter essa ideia de que também tem certas coisas que não há o que eu faça, porque é um processo mental do filho, que não tem a ver comigo, tem a ver com a formação da psique dele, né? E uma outra coisa que eu ia falar que eu esqueci. Daqui a pouco você tava falando, não, é que você estava falando agora dos pais continuarem a buscar ferramentas. Isso. Uma coisa que eu acho que se perdeu muito foi a autoridade do pai. Não a autoridade sobre o filho, a autoridade de si para si mesmo. Antigamente, o pai falava e educava do jeito que ele achava certo. Hoje você precisa do livro, você precisa do Isamitiba, que Deus o tenha, você precisa de não sei quem, porque tem um cara no Instagram que fala sobre educação, teu primo do parente do conhecido, eu falo, para. E você que é pai? O que você sente? E você que tá ali no dia a dia? Qual que é a tua bússola, né? É o que eu falo. Eu boto a Manuela para dormir 7h30 da noite. E o cara que chega em casa do trabalho às 8, ele vai poder seguir a regra que eu faço na minha casa? Minha filha e minha mulher adoram dormir. Elas têm uma necessidade de horas de sono. Eu vou poder comparar isso com o cara que faz turno, trabalha. Quer dizer, não dá. É a realidade. Não dá. E aí eu vou escrever um livro, falar Zizo, mestre da educação, porque eu tenho 4 filhas e eu sei como é. Eu estudei, eu isso e aquilo. Não, cara, eu sei, você tem lá, claro, certas regras, certas coisas conceituais. Mas é o pai, é a mãe que tem autoridade, no sentido autoridade interna, de saber o que é melhor ali. Até porque ele que muitas vezes vivencia e enxerga os vetores que estão influenciando. Você acha que, por exemplo, esse monte de receita, igual você citou, um monte de receita extraordinária das coisas que funcionam, parará, gera nos pais um sentimento de incompetência e de que, já que eu não sou bom, vou largar a mão disso? Não, eu acho que as pessoas são muito, assim,
como que eu poderia dizer? Tem muito pouca autoconfiança de bancar o que acredita. Entendeu? É claro que você tem certos norteadores científicos, coisas que a gente não tinha acesso antes. Por exemplo, faz mal para o desenvolvimento da criança dormir na cama dos pais. Ponto. Isso é uma coisa que tem 1000 estudos falando isso, explicando isso. Então você tem certas coisas, vamos dizer, conceituais aí, estudadas e com trabalho científico. Outra coisa é como que eu vou fazer esse processo. O ideal é que nunca tenha dormido, mas tipo, bom, Zizo, acabei de saber disso. Como que eu faço? Bom, aí cada um vai ter que encontrar seu caminho. Eu não posso dizer, faça assim, olha, não passe a pôr e não importa, tranca a porta, apaga a luz e não sei o quê. Não dá. Entende o que eu quero dizer? Então, por exemplo... Porque o meu molde não cabe no outro. Não cabe no outro. Então, eu acho que as pessoas precisam ter essa autoconfiança de dizer assim, bom, beleza, então eu não posso só falar sim pro meu filho, mas eu vou escolher na minha vida, minha esposa fala muito isso, eu escolho minhas batalhas. Eu escolho minhas batalhas. Por exemplo, a alimentação é uma coisa, então na alimentação vai sentar, vai comer, ela tá ruim, come o ruim, não importa, mas tem que se alimentar bem, tem que ter isso é importante. Agora, 2 horas de celular num dia, 3, no outro dia ficou um pouco mais, no outro dia, sei lá, tava chovendo ou chamou amiga, porque é uma outra realidade. Às vezes passa a tarde com amiga, mas pelo celular. Não tem mais a dinâmica de antigamente. Mãe, tô indo na casa do fulano, bate a porta e sai a pé. Então eu tenho que também ter esse jogo de flexibilidade, entender que novas tecnologias estão chegando. Claro que eu não vou usar. Outro dia, tava num restaurante, tinha um casal almoçando, e uma criança com o tablet no último volume. No último volume. E aquilo foi me irritando, né? Eu tenho uma certa condição que ruído me incomoda. Aí eu chamei o garçom e falei, viu, por favor, pede para eles abaixarem o som. Mas, porque eu falo, gente, olha em que nível que não tem limite, não tem limite. Você não consegue sentar num restaurante e fazer uma refeição em família? Tem que botar o vídeo na cara da criança. Ok, até aí... Não aceito, mas entendo. Agora, botar no último volume e o resto do restaurante que se curve ao meu filhinho, porque eu nesse momento quero almoçar, falo, bicho, para. Entendeu? Tá difícil, né? Tá difícil. É o que eu falo, você tem certas coisas que você vai falar, cada um tem o seu caminho, mas também tem certas linhas norteadoras de respeito, sabe, de um nível de frustração para a criança desenvolver tolerância à dor. Criança tem que desenvolver tolerância à dor. Você tem medo dessa geração que tá vindo? Para essa fragilidade? Eu não tenho medo, eu tenho dó. Eu tenho dó, porque como eu falei, eu nunca vi ninguém, pode dizer, não quero generalizar, mas eu digo, era muito menos pessoas, como é que eu posso dizer assim, sem norte na vida, com uma educação mais rígida do que hoje em dia. Hoje em dia a quantidade de nego de 30 anos que mora com o pai e com a mãe e que não, sabe, tô decidindo, tô pensando que começa 4, 5 faculdades. Então você vê que assim, isso vai ter um impacto no futuro. Isso já tá tendo um impacto, né? Eu falo esse tipo de relacionamento, por exemplo, que as pessoas têm hoje, muito rápido, tudo, só que instantâneo, só que a gente não precisa de uma estabilidade, a gente não se sente bem com um relacionamento mais estável, mais duradouro. Então, pera um pouco, será que eu vou dizer que é só você tá sendo careta? Não tô sendo careta, eu tô falando de coisas que eu acho que o ser humano precisa. De aprender a tolerar. De conviver com o outro. Então, assim, eu namorei aqui, o cara fez uma coisa que eu não gosto, eu tô com outro, aí depois eu volto, aí depois eu digo que vou viajar, então nós suspendemos nosso relacionamento por esse tempo, papapá. Eu falo, não tô aqui para julgar, mas que isso vai causar no futuro, nessa sociedade, nessas crianças e nos filhos dessas crianças, entendeu? Sim. Então, assim... Pensando nessa geração, assim, que a gente poderia pensar que seria talvez um norte para esses pais, para nós pais, para os pais mais jovens, para os futuros pais. Eu me preocupo, eu ouço muito dessa geração dos pequenininhos, eu não quero ser mãe, eu não quero ser pai. E aí você fala assim, até quando? Só que tu vai parar, que não vai ter mais filho, é esse mesmo?
Porque não queria. Aí você pergunta, mas por que você não quer ter filho? A criança dá muito trabalho. Será que a gente tá plantando essa ideia de que a gente tem que ser livre, feliz, satisfeito o tempo todo? Eu não sei o que tá acontecendo. Eu acho, pra mim, pessoalmente, isso é muito pessoal. Eu acho que a questão é disciplina. Entendeu? Eu não sei, eu falo, às vezes as pessoas falam que autista tem baixa tolerância à frustração. Eu falo, não, a gente é mestre na resiliência. Porque a gente sobrevive a um mundo que é extremamente agressivo. É claro que a gente tem, às vezes, uma rigidez mental. É claro que porque a gente já tá no limite. Eu sei que muita gente discorda. Diz, não, mas até alguns autistas já falaram, não, mas não sei o quê. Tal. Eu falo, cara, eu tô colocando a coisa macro. Eu penso também. Entendeu? A gente está o tempo inteiro aguentando um mundo que não é adaptado, um mundo que é agressivo em termos de estímulos, um mundo que exige da gente uma socialização, porque é da espécie humana se socializar para sobreviver, e a gente tem justamente dificuldade nisso, que é uma coisa básica para a sobrevivência da humanidade. Então, assim, a gente está assim, o tempo inteiro tolerando frustração. Então, para mim, uma coisa que eu acho fundamental, que eu vejo que falta muito nas pessoas, é disciplina, é tolerância à frustração. É o cara, tem que escovar o dente todo dia, Exato. Acabou. Mas chora, mas bate pé. Não tô falando de autista, tô falando de criança tudo, em geral. Né? Porque a gente sabe que o autista, às vezes, vai ter aquele problema com a pasta, com não sei o quê. Mas é a questão da sensibilidade. Mas em adaptando... Não é, como você falou, é porque autista não pode falar, não. Exato. Isso, eu vou largar um bichinho. É um pet, não é um filho. Porque se não, gente, até pet a gente leva pra tirar coisa do... Sim, sabe, assim, tem que submeter. É que assim, as pessoas confundem a disciplina com o autoritarismo. E são coisas completamente diferentes, porque a criança está chorando, você virar para ela e dizer, olha, desculpa, você deve estar muito chateado. Eu sinto muito, mas a resposta é não. E vai ser não até o final. Ou você vai precisar fazer até o final. E a resposta, isso não vai mudar. Mas ele não é nem agressivo, nem autoritário. Ele tem uma regra que é pré-definida, que é combinada e que vai fazer com que esse ser humano cresça de uma maneira mais saudável mentalmente, né? Emocionalmente. E seja capaz de uma vida independente. Porque se você não tolera nunca a frustração, você vai depender sempre de alguém para fazer as coisas para você. E isso daí tem uma consequência na autoestima da criança profunda, mas eu acho que é melhor a gente deixar para um próximo episódio. Ótimo. Obrigada a você que ficou conosco e até o próximo episódio. E esse foi mais um episódio do podcast Mentes Divergentes. Eu sou Michele Basso, com Zizo Porto e técnica de Paulo Amaral.